Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder do céu. A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui. Essa aula vai ser gravada porque amanhã terá a ceia do Senhor, né? Então nós estamos gravando com antecedência devido à realização da ceia do Senhor. Então essa aula ela vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, tanto para a classe Sara quanto a classe Abraão e também para os jovens. Temos estudado nesse trimestre a revista da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que tem como tema a fragilidade humana e a sabedoria divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então, estamos estudando nesse trimestre o livro de Jó. Convido agora aos irmãos para juntos nós orarmos para o início dessa aula. Bondoso Deus e eterno Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus que nós rendemos graças a Ti por esta oportunidade, Senhor, de estarmos juntos para aprender dos Teus ensinamentos, para aprender, Senhor, de Ti, a Tua palavra que nos concede a sabedoria através da revelação do Teu Espírito Santo, meu Deus. Abençoa a vida de cada um dos alunos que nos assiste nessa manhã, fica com eles, ó Senhor, derrama da Tua graça, do Teu entendimento, abre os ouvidos espirituais para que eles possam ouvir a Tua voz e dar discernimento e entendimento espiritual para que eles possam aplicar o que for ensinado aqui pelo Teu Espírito, Senhor, nas nossas vidas. Toma a minha vida em Tuas mãos, Senhor. Ponha palavras em minha boca para que eu possa falar dos Teus ensinos aos Teus servos que anseiam pela Tua instrução, Senhor. Ó Pai querido, perdoa nossos pecados, tira tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que não Te agrada. Ó Senhor, nos dê a oportunidade de nos capacitar, Senhor, com Tua palavra. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Amados irmãos, fazendo uma revisão do que nós já aprendemos, o livro de Jó, nós vimos quem era Jó, nós vimos a realidade de Satanás. Satanás realmente ele existe, não é conto da carochinha, não é mentira. Satanás existe e tem planos diabólicos para destruir toda a construção da boa obra do Senhor, tá bem? E aí nós vimos o lamento de Jó na lição 5, na lição 6, da lição 6, 7 e 8, nós vemos a teologia dos amigos de Jó. Ele falou que só os pecadores sofrem, o que não é certo. Beliade, ou Bildade, melhor dizendo, fala que só há sofrimento se há pecado oculto. E Zofar, na lição que antecedeu, a lição 8, fala que o justo não passará por tribulação. Outro engano, falta de sabedoria desses homens. E hoje nós vamos tratar sobre ela, a sabedoria. Foi por isso que Deus falou que aqueles amigos de Jó não o conheciam verdadeiramente, pois o conhecimento se dá a partir do ensino que o Senhor dá a quem Ele quer se revelar. Guardem essa palavra, revelação. A sabedoria só se vem quando o Senhor se revela. Amém? Amados irmãos, nós temos como a lição de número 9, a data é do dia 28 de novembro de 2020, tá? E a nossa lição vai falar Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Primeira coisa que nós temos que ensinar aqui e aprender melhor, né? O que é a palavra inescrutável e o que é a palavra sabedoria. Inescrutável é algo que é inscrutável, é algo que não pode ser investigado, algo que nós não podemos nos aprofundar, pois não temos condições de investigar essa tão grande sabedoria que nos traz uma tão grande instrução. Então veremos que inescrutável é algo que não é possível ser investigado, e sabedoria é o grau de instrução, é a grande instrução. Quanto mais nós aprendemos
Quanto mais nós buscarmos de Deus, o Senhor se revela. Eu tenho por costume falar nas aulas, tanto da escola bíblica, quanto no curso de teologia que nós temos aqui, o ITAD, no nosso instituto, aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Baixada Santista, aqui no Guarujá. Nós temos o instituto, e no instituto eu costumo dizer para os alunos que a revelação é o que faz com que a gente tenha a graça do Senhor em nossas vidas. Então, o exemplo claro que eu dou, os irmãos que já são pais, as irmãs que já são mães, são avós, são avós. Então, quando a gente tem aquele costume de brincar com a criança, quando está no berço, criancinha de colo ainda, aí a gente pega a fralda, coloca no rosto, e aí a gente vai abaixando, e uma hora a gente mostra a testa, outra hora a gente mostra a sobrancelha, outra vez a gente mostra o olho, e assim vai se revelando. E é assim que Deus faz conosco. Deus acaba se revelando através da sua graça, e é assim que nós ficamos alegres, que nem aquelas criancinhas quando vê o rostinho do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, do titio, da titia. Quando vê aquele rosto, a criança se alegra. E é assim quando nós conhecemos a quem temos servido, assim é a revelação. Guardem esta palavra. Se você quer ser sábio, busca o Senhor, que Ele se revelará para você e te trará iluminação da sua palavra, e aí sim você vai poder conhecer a Deus. Como Oséias fala, que nós não devemos nos cansar de buscar o conhecimento do Deus a qual nós servimos. Amém? Temos no nosso texto áureo, o texto que se encontra no capítulo 28 de Jó. Você que não tem a revista, pegue sua Bíblia, está no livro de Jó, capítulo 28, o verso de número 28 também. E assim diz a palavra do Senhor: mas disse ao Senhor, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal é a inteligência. Jó 28, 28. A nossa verdade prática nos revela o seguinte: instrução. A verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. O que isso quer dizer, classe? Quer dizer que não adianta nós sermos PhD em teologia, conhecermos a Bíblia de cor e salteado, mas se nós não buscarmos com o verdadeiro temor. E aqui eu quero trazer o conceito dessa palavra temor. Temor não é medo, né? Eu estou temeroso de Deus. Não, o temor não é medo. O temor é reverência, é respeito, é como quando os reis passavam, os seus servos se abaixavam, né? A cultura oriental tem essa reverência de quando se cumprimenta, eles abaixam a cabeça em reverência e respeito. E assim que nós devemos ser, respeitarmos sempre a voz de Deus, respeitarmos sempre a autoridade de Deus em nossas vidas, pois aí sim conquistaremos a verdadeira sabedoria, que não pode ser conquistada através de livros, ou melhor, de qualquer um livro não conseguimos, mas através desse livro, que é a palavra de Deus, nós conseguimos buscar esse conhecimento, e na busca diligente, esforçada, o Senhor se revela e nos ilumina a conhecer o seu entendimento. Amados irmãos, vamos agora à leitura bíblica em classe. É o capítulo 28 do livro de Jó, que vai do verso 1 até o verso 28. Todo o capítulo 28 nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade, há veios de onde se extrai prata, e para o ouro um lugar que o derrete. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até que junto dele habita, de maneira que não se pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão
embaixo é revolvida por fogo. As pedras são os lugares da zafira e dos pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem um feroz leão passou por ela. E ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes às suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapam, e nem uma gota sai deles. Tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe concede o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim. O mar diz: ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, e nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro ou cristal, nem se trocar por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que as do rubis. Não se lhe igualará o topázio da utopia, nem se pode comprar por puro ouro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus estende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento, tomou a medida das águas. Quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e a manifestou, estabeleceu-a também, a esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal é a inteligência. Amados irmãos, o rico ensina nesse capítulo do livro de Jó, e sabiamente Jó instrui ao homem que a sabedoria é algo que não pode ser comparada com ouro, não pode ser comparada com joia nenhuma, não pode ser comprada e nem comparada com nada de precioso. A sabedoria, ela está oculta aos olhos do homem e aos olhos da ave. Amados irmãos, a sabedoria é algo que ela é individual, é um patrimônio de Deus que Deus concede a quem Ele quer. Por mais que o homem tente buscar, e nós vemos a tecnologia avançando, hoje mesmo nós estamos diante dos irmãos falando através de um equipamento de tecnologia, um telefone, smartphone, onde captura as imagens, o som e transmite a qualquer lugar através da rede mundial de computadores. Então, nesses processos, nós vemos que o homem vem buscando a excelência na sabedoria, mas de nada, amados irmãos, de nada poderia ser realizado se não fosse a vontade de Deus em se revelar através da iluminação, para que a ciência, o conhecimento pudesse transformar o que antigamente não poderia ser, para que hoje aconteça. Amém? Então, nós temos 3 objetivos. O primeiro objetivo
expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. Destacaremos que a sabedoria tem o seu preço e que excede todos os bens materiais existentes. Revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Quem concede a sabedoria é Deus, o dono da sabedoria, dono de toda a ciência, é Ele. Então, se alguém entre nós que se acha o mais inteligente, esperamos que ele tenha temor de Deus, pois aí sim ele será um homem sábio. Pois veremos que quem teme ao Senhor é um sábio. Amém? Vamos lá, interagindo, nos traz que a verdade, que a verdadeira sabedoria, da qual a palavra de Deus fala, tem como fundamento o temor ao Senhor. Vejam que eu falei, guardem essas palavras: temor, revelação e iluminação. São dons, são coisas que o Senhor dá. O dom da revelação, o dom da iluminação, é um dom, amados irmãos. Ninguém consegue compreender Deus se Ele não se revelar. Então isso é dom de Deus. O propósito da nossa lição é contrastar a sabedoria mera humana com a sabedoria revelada, que é de origem divina. Temos um primeiro subtópico e temos um tema, um ponto central nessa nossa lição, que é que o temor do Senhor é o fundamento da verdadeira sabedoria. A nossa verdade prática trouxe isso. Não adianta nós termos acúmulo de conhecimento se nós não tivermos a verdadeira sabedoria de Deus, pois somente Deus é a fonte verdadeira desta sabedoria. O primeiro tópico fala a respeito da sabedoria vista como um bem natural. O homem, a busca do homem por minérios e da sabedoria faz um contraste nesse capítulo do livro de Jó, pois contrasta que os trabalhos nas minas com a busca do homem pela sabedoria faz com que o homem use diligentemente a tecnologia em busca de metais preciosos. Quando eu era criança, eu via muito falar a respeito da Serra Pelada. Era um lugar onde os homens saíam de todos os cantos do país e iam lá atrás de uma pedra de ouro, uma pepita de ouro, até de diamantes. E o homem tem disposição para buscar. A palavra aqui que o comentarista diz que desde os primórdios o homem usa diligentemente a tecnologia na busca por metais preciosos. Um grande esforço para encontrar a sabedoria. Então devemos nos esforçar. Tudo que nós podemos conquistar, amados irmãos, é através dos nossos esforços. Nada vai vir gratuitamente. Até a salvação da nossa alma depende de um esforço, de nós lembrarmos que éramos pecadores, que o pecado nos envergonha, que é suja a nossa roupa por causa do pecado, e aí surge o arrependimento. Esse é o preço da salvação, um coração verdadeiramente arrependido. E isso é um esforço que a humanidade precisa ter para conhecer o Senhor Jesus. O segundo subtópico diz que como quem explora o minério, quero ressaltar um ponto aqui nesse subtópico que fala: o minério existe, mas está enterrado. A sabedoria existe, mas está oculta. Busquemos, amados irmãos, nos esforcemos com diligência em buscar o que está oculto. Na teologia eu costumo dizer que temos que ter materiais de recursos, um bom dicionário bíblico, uma Bíblia de ensino, uma enciclopédia bíblica, um atlas bíblico, para nós entendermos o que a palavra de Deus quer falar, para que nós possamos entrar no contexto histórico, no contexto político daquela situação e entender o que verdadeiramente a palavra de Deus quer nos falar, para que nós possamos alcançar a sabedoria através dessa iluminação que o Senhor nos dá. Esses recursos a qual eu falei, uma Bíblia de estudo, um dicionário, nós podemos equiparar com esses homens que trabalham nas minas.
Hoje, antigamente, você via eles trabalhavam com a picareta, uma colher de pedreiro, uma colher de mão, para chegar. Hoje eles já não usam mais isso, eles passam uma sonda. Vejam que a tecnologia avançou. Eles buscam o minério através de sonda, eles sabem através da sondagem o que tem debaixo da terra, o que está escondido nas paredes daquelas minas. Então, a mesma forma, nós temos que ter materiais de recursos para que nós possamos buscar a profundidade do conhecimento de Deus. E aí, quando nós nos aprofundamos, o Senhor, pela sua graça, nos ilumina nesses caminhos escuros que está oculto, como diz aqui, que a sabedoria existe, mas ela está oculta. Como nós chegarmos nesse desejo? Tá bom? Então, prosseguindo aí, o segundo subtópico fala que requer, para nós buscarmos um trabalho de minério, requer habilidade, diligência, persistência e muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda tais características. Então devemos colocar luz nesse caminho, porque esses lugares, as minas, são lugares de difícil acesso e muito escuro. Então nós devemos buscar através da ferramenta para que nós possamos adentrar nesses lugares de difícil acesso e buscar através do Espírito Santo a iluminação para que o que esteja oculto seja revelado a nós. Viu como a palavra revelado é o carro-chefe da nossa aula? A revelação do Senhor nos leva a ter sabedoria, e a sabedoria nos leva a ter temor, pois aquele que é sábio, aquele que é inteligente, ele se afasta do mal. Por quê? Porque Deus amou ele, concedeu a salvação, e ele não quer mais praticar aqueles pecados, não quer mais fazer fofoca, não quer mais falar mal dos outros, não quer mais roubar, não quer mais se prostituir, não quer mais fazer parte de algo que afasta da comunhão com Deus. Então assim nós devemos buscar a luz, mesmo que possa ser artificial, para iluminar esse caminho, mas o Espírito Santo vai nos trazer a luz espiritual para nos iluminar. Então, todo o esforço nessa procura, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. Por quê? Porque o homem está buscando a palavra de Deus sem o temor. Falta muito temor. Falta temor a Deus. As pessoas hoje, os cursos de teologia têm formado pregadores para pregar textos fora do contexto, fora da iluminação e da revelação de Deus. Então tome muito cuidado, meus amados irmãos, pois essa busca está sendo sem sucesso. De onde vem a sabedoria? O homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas a fim de evitar a inundação das minas, mas não é capaz de encontrar a sabedoria. Por conta da ganância, por conta da cobiça, muitas pessoas têm deixado de ler a Bíblia. Muitas pessoas querem os cargos, mas não querem os encargos. Querem o bônus, mas não querem o ônus. E o ônus, meus amados irmãos, é essa busca incessante, é esse esforço diligente para que nós possamos alcançar a sabedoria de Deus. E aí é o que o comentarista da revista, ele nos fala aqui: não era mero fruto de tradição e nem podia ser obtido por meios acadêmicos. É só o temor de Deus que nos concede a sabedoria. A verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelo simples esforço humano. Isso justificava o conflito que havia entre a teoria dos amigos de Jó e a vivência concreta do patriarca. Pois ele sim, ele verdadeiramente tinha sabedoria, porque ele não deixou de temer a Deus. Já os seus amigos quiseram. A ausência de temor nos amigos de Jó é tão grande que eles quiseram se igualar a Deus. Eles tiveram o instinto de querer ser Deus, porque eles julgaram Jó e falaram: Jó, se você está assim é porque está em pecado. Jó, se você está assim é porque existe um pecado oculto. Jó, o justo não passa por tribulação. E no final do livro de Jó, Deus, quando ele responde a Jó, ele fala que os seus amigos verdadeiramente não o conhecem, porque não tinham
a sabedoria por conta das más palavras que foram faladas. E aí nós temos que, se nós não temos sabedoria, se você não tem sabedoria, peça a Deus. Tiago, no capítulo 1 da sua carta, diz isso: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe dar-se-á dada. É coisa maravilhosa, amados irmãos. Se você está pedindo sabedoria, continue pedindo, pois o Senhor, Ele não te negará essa sabedoria. O segundo tópico da nossa lição fala que a sabedoria, ela é vista como um bem comercial. O preço da sabedoria. No livro de Provérbios, o livro de Jó, ele é contrastado com o livro de Provérbios. Porque em Provérbios, este livro, por exemplo, contém várias exortações para se adquirir a sabedoria. Nós poderemos falar aí de Provérbios 1:9, que fala para nós incessantemente buscarmos a sabedoria, E aí nós devemos aprender também que ela contém, no livro de Provérbios, Salomão busca a trazer à tona que a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada e se buscada com diligência e entendimento. Ela tem seu preço e pode ser passada de pai para filho. Nós temos a referência bíblica desse texto, Provérbios 4, o verso 5, o 7 e o 23. Por outro lado, para Jó, a sabedoria está em outro patamar. Jó já não vê como algo comerciável, que tem um preço. Se eu pagar um preço, eu conquisto a sabedoria. Não, Jó já vê ela em outro patamar. E esse patamar é que ela sim, ela tem um valor, mas ela não tem preço. Não se pode comprar ou trocar com todos os outros tesouros. É patrimônio exclusivo de Deus. Quer dizer, não vamos encontrar na prateleira, não conseguiremos entrar numa loja e falar assim: me dá 5 quilos de sabedoria, me dá 10 dúzias de sabedoria, me vê 50 toneladas de sabedoria. Não conseguiremos encontrar, pois a sabedoria é um patrimônio de Deus. Por isso que só aquele que ama, aquele que respeita, aquele que reverencia a Deus, é concedida a sabedoria. Pois, mais uma vez, a sabedoria, ela só pode ser alcançada com o temor de Deus. Por isso que Jó fala que nenhuma preciosidade e nenhum de todos os tesouros pode ser capaz de comprar a sabedoria. E aí, no segundo subtópico, vai falar a respeito deste valor, o valor da sabedoria. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Muitos deles se titulam: eu sou o melhor dos melhores, igual a mim não tem, eu sou PhD nisso, eu tenho pós-graduação nisso, eu faço assim, eu faço assado. E no mais, meus irmãos, no mais, não passam de meros tolos. Isso mesmo, pode ser até dura essa palavra, mas Jó caracteriza, porque nós vimos que aqueles 3 amigos dele foram tolos, porque eles não conheciam a Deus. E nós vimos que a sabedoria, ela é o uso correto do conhecimento. Então você conhece algo e usa esse conhecimento de forma correta. Quando você pega esse conhecimento e usa de forma incorreta, você está sendo tolo. Então que nós possamos nessa manhã refletir a respeito do que nós já conhecemos e como estamos aplicando na nossa vida e principalmente na instrução daqueles que estão perto de nós, seja quem é pastor, quem é dirigente, as ovelhas do Senhor. Cuidado com o que você está traduzindo do seu conhecimento para as ovelhas, porque a ovelha não é sua, a ovelha é de Deus, tá? Então não é possessão dos mestres. Por isso
não pode ser transmitida. A sabedoria que eu tenho eu não posso transmitir para os meus alunos e muito menos para os meus filhos. A sabedoria, ela é entregue, ela é outorgada por Deus, pois Ele é o único detentor dela. Tá bem? Então, o terceiro subtópico do segundo tópico diz assim: a sabedoria, ela não é um bem comercial. O patriarca não nega que a sabedoria exista, ou que ela pode ser encontrada, mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial, não é um carro, não é um quilo de feijão, não é um pão, não é uma cadeira, não é um computador. A sabedoria, ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva. Existia um abismo entre o mar, né, que nós vimos que nos versos, o céu fala que ouviu-se falar, a morte ouviu-se falar da fama que a sabedoria tem. Então, é necessário dizer que que a sabedoria é de valor inestimável, e só quem pode conhecê-la é Deus. Então, façamos aí, seguimos para o término, estamos no terceiro tópico, e fala que a sabedoria, ela é vista como um bem espiritual. Então, lá no primeiro subtópico fala assim: a verdade revelada. Viu aí o exemplo que eu falei no começo da aula a respeito do pai que usa a fralda para esconder o rosto, e quando o bebezinho vê, se alegra, sorri e vê o rosto do pai? Assim é quando a verdade de Deus é revelada a nós. Nós nos alegramos, ficamos bobos, de boquiaberto, com o tamanho de um texto, por mais que seja simples, mas quando Deus se revela através daquele texto, nós ficamos maravilhados de ver como Deus é bondoso conosco, ao ponto de se revelar e nos dar o conhecimento daquela palavra, e através do temor nós conseguimos aplicar esse conhecimento de forma sábia. Se você quer ser sábio, tema a Deus, aí Ele vai te conceder a sabedoria, porque se você temer a Deus, você vai se afastar do mal. Sendo inteligente, Deus vai te honrar, mostrando a você os seus ensinamentos. Amém? De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Isso nós vemos em 2 versículos desse capítulo, no verso 12 e no verso 20. O Jó fala a respeito disso. Onde está essa sabedoria? Onde é o lugar da inteligência? Né? Então, o Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e de quem busca sabedoria. Nele, os homens, semelhante a um minerador, têm garimpado a procura da sabedoria, mas mesmo assim não tem achado. Por que o homem tem buscado e não tem achado? Porque a sabedoria é patrimônio exclusivo de Deus, e Ele outorga a quem Ele quer, amados irmãos. É assim que Deus fala. E nós vemos por que Jó foi restituído, pois ele foi sábio. Ele tinha aprendido que nada daquilo que estava passando poderia se comparar com o tamanho da glória de Deus. E ele sabia que todo o sofrimento era para aperfeiçoamento da sua fé. É sabido também que a paciência de Jó teve um limite, ao ponto dele amaldiçoar o dia que ele nasceu. Mas ele foi fiel, ele não blasfemou, pois era isso que o inimigo estava querendo, que ele blasfemasse. E aí ele foi fiel até o fim. Continuando, a sabedoria não está no centro da terra, nem com os sábios, de forma que possa ser passada pela simples via da tradição. Ela está oculta. Todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição. A sabedoria está em Deus, e somente Ele pode outorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria, e somente Ele pode revelá-la. Por isso que Tiago fala: se você está em busca da sabedoria, se está lhe faltando sabedoria,
peça a Deus, porque Ele é a única fonte verdadeira. Só Ele pode revelá-la através da sua graça. Amém? Amados irmãos, o segundo subtópico do terceiro tópico, encerrando a lição, fala que a sabedoria vem de Deus. Ela está em Deus e Ele é quem a revela. A sabedoria divina não é uma verdade apenas contemplada, para ser apenas contemplada, mas para ser vivida. É por isso que nós devemos, quando nós vimos o conceito de sabedoria, sabedoria é o uso correto do conhecimento. Então, se é o uso correto, tudo que nós aprendemos, todo o conhecimento nós temos que saber aplicar. E sabendo aplicar com temor, nós vamos conquistar um coração mais agradecido a Deus e vamos seguirmos mais firmes, independente do que nós passarmos, independente do momento no qual nós estamos vivendo. O Senhor é conosco e Ele se revela para nós para nos dar sabedoria. Concluindo, a lição diz que a sua sabedoria era uma verdade revelada. Por isso, convertia-se em prática e relacionamento duradouro. Amados irmãos, se você quer ser sábio, use esse conhecimento para um relacionamento duradouro com Deus e mais ainda com os seus irmãos, pois a cruz, ela nos ensina também que nós devemos ter uma comunhão vertical, homem e Deus, e devemos ter um relacionamento horizontal, uma comunhão horizontal entre nós e os nossos irmãos. Aprendemos com Jesus, que foi manso de coração, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. E é por isso que nós buscamos incessantemente, diligentemente, perseverantemente essa sabedoria, para que nós possamos aprender daquele que nos salvou. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor e do céu. A conclusão diz assim: vimos que, mesmo com o empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. A sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem apenas preço, mas sobretudo valor. Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser herdada. E hoje nós tivemos o culto infantil e foi falado assim, é uma coisa que nós falamos lá na minha casa: filho de crente não é crente. Deus não tem netos, Deus tem filhos. E da mesma forma que isso não pode ser herdado, o Senhor Deus revela quem Ele quer. Então o pai pode ser sábio, temente a Deus, mas o que o pai foi na terra, o filho, a filha, o neto, não alcançarão, pois é um processo individual. É a hora que nós mergulhamos no conhecimento, mergulhamos de forma individual, pois o Senhor se revela de multiformas, através da vida de cada um. Então, que nós possamos aprender isso. E ela é uma verdade revelada. Somente Deus é a fonte legítima de sabedoria. Ele se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é um sábio. Se você quer ser sábio, a palavra-chave para a tua sabedoria é o temor a Deus, a reverência a Deus, o respeito a Deus. É isso que Deus quer, é isso que Ele se apraz. Espero que você possa ter aprendido um pouco mais dos nossos ricos ensinos da Escola Bíblica Dominical e que você possa ser um aluno assíduo, tanto nas aulas presenciais quanto no YouTube. Nós estamos aqui transmitindo essa aula pelo nosso canal no YouTube, IEADMS Oficial. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal, compartilhe as nossas programações e acione o sininho para que você possa receber todas as notificações da programação da IEADMS, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Baixada Santista, que tem sede aqui na cidade do Guarujá, na rua Mato Grosso 150, contando com a batuta do nosso presidente,
pastor José Benedito Teotônio e um celeiro de pastores, ensinadores, pois esta igreja tem ensino para mim e para você. Amados irmãos, Deus abençoe a amada classe, que nós possamos aprender do Senhor e aplicar com um verdadeiro relacionamento. Agora nós vamos orar pelo encerramento, agradecer a Deus pelas ricas palavras ao qual Ele nos ensinou nesta manhã. Amado Deus, querido Pai, é no nome santo de Jesus que nós te agradecemos, ó Pai, por este ensino, pela Tua sabedoria, a qual o Senhor se revela através do nosso temor, através da nossa busca incessante, através da nossa busca diligente e através da nossa persistência em conhecer a quem nós temos servido. Ó Senhor, abre nossos ouvidos, abre nossos olhos espirituais, para que nós possamos entender o que o Senhor tem para falar conosco e que possamos enxergar aquilo que nós devemos corrigir nas nossas vidas, que nós possamos ser canal de bênção, nós possamos ser abençoados para abençoar, que nós possamos ser perdoados para perdoar. Ó Senhor, pois o maior mandamento ao qual o Senhor nos deixou é o amor, e por este amor nós tememos ao Teu santo nome, tememos a Tua palavra, tememos ao Teu Espírito Santo, a qual nos fala constantemente que devemos ser diligentes e perseverantes. Abençoa agora, Senhor, todos os meus irmãos que estão nessa sala. Abençoa poderosamente a sua família. Se Tu com eles, dê uma semana abençoada. Guarda, livra e protege. É no nome santo de Jesus que eu te agradeço. E assim eu oro. Amém. Deus abençoe a amada igreja. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. E que todo o povo de Deus diga amém. Até a próxima. Deus abençoe.